seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 10 do quarto trimestre de 2022 da EBD, Revista Adultos, que tem como título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. O texto áureo diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Romanos 11, 26. Verdade prática, a chamada divina, a restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 14. Diz assim o texto bíblico: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o espírito. E vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como você me deu ordem. E houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e eu fiz, diz o Senhor. Muito bem, a introdução diz que a lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão que Ezequiel teve do vale de ossos secos descreve, numa linguagem metafórica, numa figura de linguagem, como Israel voltará a ser a nação soberana, reconhecida na comunidade internacional. Ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, tanto política como espiritual. Isso, de fato, já aconteceu, essa restauração política. Resta apenas a restauração espiritual, que brevemente, segundo a palavra do Senhor, vai acontecer em Israel. Tópico 1, sobre o significado do vale de ossos secos. O que significa
essa expressão, os ossos secos? O profeta não diz como exatamente Deus o levou ao vale, mas a expressão, e o Senhor me levou em espírito, se refere à maneira de como Deus lhe entregou esses oráculos, ou seja, por meio de visão, como já havia acontecido antes. Então, foi apenas uma visão que o profeta Ezequiel teve desse vale de ossos secos. Ele foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale cheio de ossos secos, que estavam sequíssimos. Essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel depois de muitos séculos de dispersão entre nações, seguida pela restauração espiritual. Isso nós vamos ver em seguida. Isso, de fato, como já falei, aconteceu ali em 1948, no século XX, a restauração da nação de Israel. Ponto 2, o significado. Nos versículos de 11 a 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profética esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel. Então, o próprio texto bíblico faz a interpretação do que significa essa expressão, os ossos secos. São toda a casa de Israel, que havia sido dispersa. O povo de Israel foi disperso pelas nações vizinhas. Mas Deus prometeu que um dia ia trazê-los de volta. E isso que se trata o tema. Então, qualquer outra interpretação sobre o significado desses ossos secos já seria uma liberdade hermenêutica. Porque o próprio texto bíblico diz que esses ossos secos são o povo de Israel disperso pelas nações da época. Muitos dos dispersos haviam perdido a esperança e se sentiam totalmente destruídos. Os nossos ossos secaram, expressão que significa ruína definitiva, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. O discurso não diz quando os oráculos foram entregues ao profeta Ezequiel, mas, com base no versículo 11, podemos afirmar que isso aconteceu logo que Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém e do templo. Ezequiel 33, versículo 21. Se esse pensamento puder ser confirmado, isso significa que a dispersão já estava concluída, 2 Reis 25, 10 e 11. Ou seja, o período exato que o profeta Ezequiel teve a visão do Vale dos Ossos Secos, não se sabe. Mas alguns estudiosos concluem que foi assim que ele recebeu a notícia de que Jerusalém havia caído para o exército babilônico. Então, logo que isso aconteceu, de fato, a dispersão completa do povo de Israel se consumou. O povo foi espalhado e só 18 séculos depois da última dispersão, na verdade, a dispersão que houve no ano 70 depois de Cristo, só 18 séculos depois é que o povo de Israel voltou a ocupar ali a Palestina. Ponto 3, as promessas de Deus. O mesmo Deus que fez as feridas, ele mesmo as ligará. Oséias 6:1. O mesmo Deus que advertiu o povo ainda nos dias de Moisés, da diáspora, ou seja, do exílio, em caso de desobediência aos mandamentos de Javé, veja Levítico 26, 33 a 37, prometeu trazer o povo de volta. A dispersão de Israel entre as nações é identificada com o vale de ossos secos da visão de Ezequiel, conforme já foi dito. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguições entre as nações na diáspora. Por quê? Aumentou a esperança porque a visão mostrava um vale de ossos secos, sequíssimos, mas também, em seguida, mostrava que
o profeta recebeu ordem da parte de Jeová para profetizar o espírito que viesse sobre aqueles ossos. E eles reavivaram, foram restaurados. E isso dava esperança ao povo de que um dia isso também aconteceria, que eles seriam trazidos de volta para a Palestina, para a terra de Israel, e a nação seria restaurada tanto politicamente como espiritualmente. Essa parte espiritual ainda não aconteceu, mas está perto de acontecer. Isso é assunto, escatológico. A visão vislumbra a restauração nacional e, em seguida, a espiritual, trazendo esperança ao povo de Israel, conforme foi dito. Tópico 2, sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Primeiro ponto é as diásporas de Israel e Judá. A primeira diáspora começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subordinou Jeoaquim, rei de Judá, aos babilônios. 2 Reis 24, 1 e 2. O cativeiro assírio de 722 a.C. faz parte da primeira dispersão. 2 Reis 17, 23. Mesmo com o fim do cativeiro de Judá, por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C., a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Desde então, eles continuaram por toda parte. Nos tempos do Novo Testamento, havia comunidades judaicas nos grandes centros urbanos do vasto Império Romano. Então, a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior, que está englobando tanto ali o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, e depois a dispersão que houve no ano 70 depois de Cristo. 18 séculos o povo judeu ficou fora da nação ali da terra da Palestina. E, como já foi falado, em 1948 o povo voltou a ter a sua nação ali na Palestina, a nação de Israel, e até hoje a nação está ali, o povo está ali vivendo na Palestina. Ponto 2. Renasce Israel. O retorno dos judeus, a que se refere a profecia, diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão pelo Senhor Jesus em Lucas 21, 24. Essa dispersão judaica durou mais de 1.800 anos, 18 séculos, sendo iniciada no ano 70 depois de Cristo, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos. General Tito invadiu e destruiu Jerusalém, junto com o exército romano. E foi concluída com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada por grande maioria de votos, 33 a 14, a favor da partilha da Palestina, com 10 abstenções. Estavam criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. O dia 14 de maio de 1948 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país e Ben-Gurion, o primeiro chefe de Estado como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se tornou uma nação soberana. Isso aconteceu no século passado, século XX. Ponto 3. Restauração nacional. Primeiro, a restauração nacional, isto é, quando os ossos se juntaram e formaram os nervos e as carnes recobriram esses ossos, estava, pois, o corpo pronto. A restauração de Israel em um só dia e depois das dores de parto. Isaías 66, 8. Essa profecia é geralmente interpretada como o sofrimento do povo judeu no período nazista, que terminou com o renascimento de Israel. A fundação do Estado de Israel é o cumprimento da promessa do retorno. Então, essa primeira etapa, ali o corpo tomando forma, da profecia ali do Vale dos Ossos Secos, do profeta Ezequiel, já se cumpriu. Porque Deus, ele, quando promete, através dos seus profetas, da sua palavra, ele cumpre. E essa primeira etapa da profecia já se cumpriu.
Resta agora o cumprimento da etapa seguinte, que é a restauração espiritual de Israel. Isso vai acontecer quando o Senhor Jesus retornar, ali segundo a nossa maneira de interpretar escatologicamente, depois da grande tribulação, depois do tribunal de Cristo, o poder do Cordeiro no céu, grande tribulação na terra, depois dos 7 anos, Jesus retorna ali, o povo de Israel vai estar clamando a Deus, porque vai estar sofrendo ali a perseguição do anticristo. E nesse ponto, então, é que vai acontecer a restauração espiritual de Israel. A FAEST Academia é uma instituição de ensino teológico no estado de Santa Catarina, que, por meio de seus núcleos de estudo presencial, já formou mais de 6.500 alunos. Atendemos mais de 5 estados no Brasil, além de 3 países. Temos mais de 15 anos de experiência e agora você pode acompanhar todo o nosso conteúdo de forma online, no seu computador, tablet, celular e até mesmo na sua Smart TV, sem sair de casa, em qualquer hora e lugar, por meio do portal da FAEST Academia. No momento, você tem acesso ao curso básico em teologia, com certificado reconhecido pela Convenção CIADESP. As videoaulas têm aproximadamente 10 a 15 minutos e o curso é dividido em 20 módulos, 20 disciplinas. Aproveite a nossa Black Friday. Na aquisição do curso básico em teologia, você recebe de brinde os cursos A Arte de Pregar, Discipulado Crescendo no Amor de Deus e os subsídios para a EBD de forma adiantada. Tudo isso por apenas R$ 399,00, podendo ser parcelado em 12 vezes no cartão de crédito. Não perca tempo e faça já sua inscrição usando o link na descrição ou deixe seu telefone nos comentários para entrarmos em contato. Não esqueça, essa promoção é por tempo limitado. Tópico 3. Sobre o milagre no século XX. Ponto primeiro, o testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. A própria existência do povo judeu, de Israel, da nação de Israel, é um testemunho de que esse verdadeiro Deus existe, está no controle de todas as coisas, no controle da história. Ele é soberano, é o Deus soberano. Ele prometeu que ia cuidar dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e é o que ele tem feito ao longo desses séculos. Até hoje, o povo de Israel é um povo pequeno que sofreu ao longo da história, muito desse sofrimento por conta da desobediência aos mandamentos de Deus, mas também foi perseguido, foi um povo perseguido, e até chegar ao cúmulo do Holocausto ali na época da Segunda Guerra Mundial. Mas, contudo, sempre o povo judeu esteve sob as vistas de Jeová. Deus sempre guardou o seu povo e está cumprindo as profecias que foram feitas milhares de anos antes de Cristo. Estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Então, nós que somos cristãos, cremos que é o mesmo Deus que prometeu que ia cuidar do povo de Israel, é o Deus que também prometeu que vai cuidar da sua igreja, do seu povo, que o serve nessa nova aliança, no Novo Testamento. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. Isso se cumpre hoje, Jeremias 30:11. Isso já se cumpriu, Império Romano, Império Persa, Império Babilônico, Império Assírio, tudo já não existe mais. Esses povos antigos já você não tem mais esses povos. Mas o povo judeu, o povo de Israel continua firme e forte. Cada vez mais a nação de Israel, que é uma nação pequena, mas é uma potência nos dias atuais, porque Deus tem cuidado do seu povo. A promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí, os ossos secos já reviveram, o corpo foi formado, mas não havia neles espírito, diz a palavra profética.
É isso que falta hoje em Israel. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo cristão, precisa ficar atento, olhar lá para o que está acontecendo lá na Palestina, em Israel. É a figueira que está florescendo de novo. Então, logo, logo, né, Deus vai cumprir a sua palavra, a sua profecia, e o Senhor Jesus, em primeiro, volta para arrebatar a igreja e depois para consumar essa profecia do Vale dos Ossos Secos, entre outras profecias. Ponto 2. O status de Jerusalém entre as nações. As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o status de Jerusalém, entre outras coisas. Israel é um Estado soberano desde 1948. Uma nação reconhecida pelas Nações Unidas, depois de mais de 18 séculos de diáspora, que foram espalhados pelo mundo. Mas a nação de Israel ainda está sob pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem, como anunciou o Senhor Jesus. Lucas 21, 24. Ponto 3. Restauração espiritual. Quando o espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. Zacarias 12, 10. A palavra profética vislumbra essa promessa. É o que falta no momento em Israel. Devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém. Salmos 122, versículo 6. Por quê? Porque, como eu já falei, a nação de Israel, para nós, é um sinal da parte de Deus, de que a escatologia que encontramos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ela vai se desenrolar, ela vai se cumprir, porque o Deus que prometeu não falha. Ele está no controle da história. Então, para o cristão que crê na palavra de Deus, isso não é nenhuma novidade, não é nada novo. Mas as pessoas que não creem que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, que ela se cumpriu, se cumpre e vai se cumprir, essas pessoas precisam olhar para o que está acontecendo ali na Palestina, para a restauração da nação de Israel. E isso aí vai mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. Nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas, as pessoas que são contrárias aos judeus, puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale de Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. E isso, de fato, já está acontecendo. Isso é um alerta para todos os que servem a Deus e os que não servem também. Precisam ficar atentos a tudo isso. Então, chegamos ao final da nossa lição de hoje. Deus abençoe, então, os seus estudos, a sua preparação dessa aula para os seus alunos, e Deus abra a mente de todos nós para que possamos estar atentos aos sinais escatológicos que estão acontecendo diante dos nossos olhos. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Até a próxima aula e Deus abençoe a todos.